Hoje é tentação, aprenda a resistir. Durante essa campanha nós estamos falando de muralhas que pode ser derribada e colocada por terra. Esta é a única muralha que você não consegue tirar da tua vida. Por quê, pastor? Porque a cada dia nós estamos vencendo esta muralha. Você vence hoje, amanhã ela vem de novo. Enquanto nós tivermos vida, esta muralha ela quer se posicionar. Só por isso que o tema diz: aprenda a resistir. O apóstolo diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Vamos aprender o que é tentação, amém? Romanos 7,18 diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer, o bem que está em mim, mas o efetuá-lo não está. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Olha o que Paulo diz. Ele diz assim: eu bem sei que o que está em mim está na minha carne. Ele está falando da tentação. Ele diz assim: não habita em mim bem algum. Com efeito, o querer, eu quero fazer o bem, e ele por muitas vezes não é feito. O bem que eu deveria fazer eu não faço, e o mal que eu não deveria cometer, este eu cometo. Amém? Feche seus olhos. Eterno Deus e Pai, diante da Tua palavra, queremos ouvir a Tua voz. A saber, Deus, que esta é uma muralha que nós temos que aprender a conviver com ela. Porque, Deus, hoje nós vencemos, amanhã nós caímos, escorregamos, mas o Senhor nos dá vitória para nos manter de pé. Ajuda a Tua igreja, Senhor, a passar a tentação, a passar pela provação e a ser vitorioso em tudo aquilo que faz, no nome de Jesus. O que é tentação? Tentação é o impulso inicial que a pessoa sente para cometer pecados. Vamos ler tudo juntos? É o impulso inicial que a pessoa sente para cometer pecados. Ou seja, precisa de um impulso. A Bíblia diz que a tentação, ela não é espiritual, ela é humana. Ou seja, tem coisa que o diabo vai tentar na minha vida que não vai fazer nem cosquinha. Mas tem área da minha vida que ele conhece muito bem, que ele sabe que se ele me tentar naquela área, é capaz que eu caia. Como assim, pastor? Você não é pastor? Antes de ser pastor, eu sou ser humano. E todos nós estamos sujeitos. Amém? Existem coisas, amado, que nós não podemos brincar. Existem situações que nós não podemos, fingir que não está acontecendo. Muito sério. Com certeza a pessoa ela se sente frustrada, chateada. Eu estou sozinho. Eu vou voltar às minhas origens do passado, como aconteceu com Pedro quando Jesus morre. O que ele faz? Ele volta a ser pescador. Às vezes nós queremos nos refugiar no nosso passado, porque esse sou eu, esta é a minha cara, esta é a minha imagem. Oh, amado, cuidado, porque o diabo sabe onde é a tua fraqueza, e ele está tentando te pegar pelo pé, ele está tentando acabar com os teus sonhos, como aconteceu com Sansão. Nós não estamos livres. Primeira origem é a origem satânica e carnal. João 13,2 diz o seguinte: enquanto ceavam, já tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariote que o traísse. Tiago 1,14: cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Ele sabe o que está escondido no meu coração e no teu coração. Com o diabo, com o pecado, com a tentação, não devemos brincar. Se viu que está chegando, sai fora, bate em retirada. Não, eu não estou aqui para falar mal desse pastor que eu aprendi a amar, aprendi a me espelhar no meu ministério. Parte do meu ministério tem a ver com o que ele ministrava. Mas essa ministração hoje é para que você entenda que quando Deus usa alguém para falar conosco é porque Ele nos ama. Não é que Deus está querendo roubar os teus sonhos ou jogar areia nos seus projetos. Às vezes basta nós ficarmos meio baqueados para que o diabo queira entrar. Segundo, ele visa sempre o mal, ou seja, tirarmos da dependência de Deus.
olha o que diz essa imagem que eu coloquei: não abra esta porta. Alguém vai e diz assim, todo estupiado, porque já passou por aquilo, e diz assim: olha, ei, eu não abriria esta porta se fosse você. Essa porta é a porta da tentação, não é para você entrar. Porque se você entrar, meu irmão, olha o que está escrito aí embaixo, em Gênesis 4:7, debaixo da imagem está escrito assim: se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta, ele deseja conquistá-la, mas você deve dominá-la. Mateus 4:8 diz: novamente o diabo levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Cuidado com promessa. Muito cuidado com promessa. Deus abre uma porta para a gente. Às vezes a porta que Deus abriu não é aquilo que você quer, não é aqueles os teus sonhos, mas é o que está te sustentando, é o que até hoje tem te dado oportunidade de vida. Aí o diabo vai e começa a deixar aquilo que era bênção, aquilo que era bonito, aquilo que trouxe a provisão, começa a te mostrar o lado feio da coisa. Todo ser humano tem o seu lado feio. Todo lado da moeda tem, sabe, tem o seu lado que às vezes não lhe agrada tanto. Mas preste atenção o que o texto diz. O diabo levou a Judas, o diabo levou a Jesus um monte muito alto, e disse para ele: se você se prostrar e me adorares, eu te darei tudo isso. Às vezes o diabo quer que nós ficamos prostrados e dizemos: não tem mais jeito, para mim é só este caminho, eu vou entrar e mergulhar de cabeça. Cuidado que você está passando por uma porta que não é para passar. Deus não te trouxe até aqui para matar e deixar você morrer no meio do caminho. Mas pastor, eu tenho orado, meu sonho ainda não foi realizado, aquilo que eu projetei talvez, não chegou, eu não sei nem se vai chegar. É possível talvez que nem chegue, mas uma coisa eu tenho certeza: Ele não vai deixar você na mão. Ele nunca deixou. Não vai ser eu, não vai ser você. Sabe, meu irmão, teve um momento no meu ministério que eu fui colocado numa situação que eu tinha que escolher: ou eu avançava ou eu esperava no Senhor. A minha vontade era de avançar, jogar tudo para cima. Mas o Senhor disse: você confia em mim, você não vai se decepcionar. E até hoje eu nunca me decepcionei com Deus. Passei situações muito difíceis, em todos os aspectos que você possa imaginar. Mas é melhor confiar no Senhor. Porque a palavra de Deus diz assim: de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? Eu não sei quanto tempo de evangelho você tem, mas eu sei que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Amém? Terceiro, a tentação não é pecado em si. Jesus foi tentado. Hebreus 4,15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ser tentado é uma coisa, pecar é outra. O diabo sabe da minha fraqueza. Naquela área eu sou tentado e por muitas vezes eu fico baqueado, mas eu não devo ceder. E se eu escorregar, eu tenho um advogado no céu que chama Jesus Cristo, justo de Deus, e a Ele que eu devo clamar. Mas o diabo diz: não, agora não tem mais jeito para você. Aí você afunda no primeiro dia, na outra semana você afunda de novo, no outro mês de novo. Quando você perceber, é possível que você esteja como esse nosso amigo, que hoje está no Senhor, mas poderia não ter dado tempo. Porque o diabo não brinca de ser diabo. A tentação não brinca com você, ela tenta te tragar, porque ela sabe do teu potencial. Sabe, irmão, tem gente que é tentado todo dia. É nas drogas, é no vício, é na prostituição, é com dinheiro, é com atitudes, é com palavras torpes, é com sentimento de ira, eu não sei. Mas todo dia é tentado. Todo dia, como eu disse no começo desta ministração, todo dia essa barreira se coloca na tua frente. Mas entenda que aquele que te chamou, Ele está contigo. E Ele diz: avança, meu servo, porque eu não vou te abandonar. Não deixa o passado bater a tua porta e dizer: escuta, eu estou de volta, agora eu tenho uma nova cara. Sabe? É o que aconteceu com esse pastor amigo nosso. Talvez ele disse: não, foi só um momento que eu vacilei, eu quis experimentar.
Com o diabo, com o pecado, com a tentação, a gente não deve nem sequer passar perto. Quem diria experimentar? Porque você se envolve. Amém? E esse experimento lhe custou muito caro. Graças a Deus está salvo no Senhor, mas perdeu a moral. Perdeu tudo. Perdeu casa, perdeu o carro. Tinha uma amiga de uma casa no Parque dos Pássaros, acabou tudo. Porque Deus não honra, amado. Ele pode até te salvar, como ele fez com Sansão. Na última hora, Sansão cego disse: Senhor, ainda seja no último momento, mas pousa o seu espírito sobre mim. Deus ouviu, porque Deus é misericordioso, e a palavra dele diz que ele não vai te abandonar na hora final. Mas Deus quer tirar desta terra em glória, em honra, não humilhado. Oh, meu amado, a que passos você tem dado e a que preço você quer pagar? Não vale a pena. Às vezes é só uma noite, às vezes é só alguns tostão, às vezes é só um desabafo que você, sabe, jogou, desculpa a expressão, merda no ventilador, e você quis acabar com tudo porque você quis colocar aquilo para fora. E o que adiantou? Tudo isso tem um retorno, e o peso disso é muito alto. Próximo quadro: tentação e provação. Provação é o exército de disciplina e correção para aperfeiçoar a fé. A provação procede de Deus? Sim. Olha o que diz 1 Pedro 4,12: Amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós, para vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas regozijai-vos, por seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e exulteis. Saiba que a aprovação é para aperfeiçoar a nossa fé, o nosso caráter. A tentação é quando nós somos tentados a cair e crucificar Jesus de novo, porque toda vez que você cai na tentação, você está crucificando o Mestre. Primeira origem divina, Gênesis 22:1 diz assim: sucedeu depois dessas coisas que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. Hebreus 12:6: pois o Senhor corrige ao que ama, açoita a todo o que recebe por filho, e é para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como a filhos, pois qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participante, sois então bastardos e não filhos. Se você não tem sido disciplinado, se você não tem passado por provação, se você não tem passado por luta, o apóstolo diz que você não é filho, você é bastardo. Para de ficar questionando, dizendo: mas só acontece comigo, eu só passo por luta, eu só passo por provação, porque você é filho. Enquanto nós estamos sendo surrados, quando criança, os nossos pais nos davam alguns tapas, talvez nos colocaram de castigo, era para quê? Era para deixar você chorando? Não, era para te disciplinar, porque somos indisciplinados. Passa a próxima imagem. Preste atenção nesta imagem, a imagem é bastante conhecida. Começando lá em cima, o jovem de camisa verde clara com a calça verde escura, o primeiro quadro carregando a cruz como todo mundo carrega. No segundo, ele começa a pensar: por que eu não posso dar um jeito na minha cruz? No terceiro, ele tem uma ideia, uma tentação terrível, dizendo: eu vou cortar um pedaço dessa cruz. E no quarto ele começa a cortar. No quinto, ele olha para trás e diz: ufa, estou carregando a cruz do mesmo jeito, está mais suave. E ele continua no caminho. Mais na frente ele diz: eu acho que se cortar mais um pedacinho, não vai fazer mal. Aí então ele serra esse pedacinho, e essa cruz agora está suave, já não mais carrega arrastando no chão. Ele já consegue levar, né? Está mais leve.
e continua. Perceba que lá no cantinho ele está assobiando, enquanto muitos estão fadigando. Ao chegar no momento da prova, ele percebe que a sua cruz não é do tamanho do espaço que precisa atravessar para o outro lado. Aí o que acontece? Todos passam e ele fica prostrado, sofrendo, porque nós queremos cortar, queremos trilhar ao invés de caminhar no caminho que é Jesus. Sabe, meu amado? Ah, pastor, mas eu não mereço. Quem disse que não? Se você está passando pelo que você está passando, Deus está tratando do teu caráter. Não adianta dizer, olha, em nome de Jesus, a muralha da tentação está amarrada, está destruída, está destronada. Hoje, você vai fazer isso todo dia com a sua atitude, porque a única muralha que não sai da vida de ninguém, nem da vida de Jesus, ela quis sair. Só que ele venceu. Amém? Segundo, visa fortalecer a fé. Tiago 1,2 diz, meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Amém? Ou seja, visa fortalecer a tua fé. Eu estou sendo provado, glória a Deus, a provação vai acabar. Amém. Não é como uma tentação, que ela está todo dia, a qualquer momento ela aparece do nada, e às vezes, várias vezes no dia. A provação ela é por um tempo. Nós somos provados, por quê? Para que isso gere em nós uma obra perfeita, para que sejamos perfeitos e completos, e que não nos falte coisa alguma. Para que naquele dia o Senhor diz, bem-vindo filhos de meu Pai, entra para o gozo do teu Deus. Sabe, irmão, Deus é bom, só que nós precisamos passar na faculdade divina, e não é fácil. Nós temos que buscar, nós temos que lutar, nós temos que perseverar. Você conhece a verdade, você hoje já não é mais ingênuo. Você sabe o que pode e o que não pode. O que não pode não vai poder aqui na igreja, não vai poder na igreja do vizinho, não vai poder, sabe, em país nenhum, porque a Bíblia diz que não pode, a voz de Deus diz que não pode. E se não pode, não adianta querer dar um jeitinho. Mas Senhor, olha para mim, abre uma exceção. Deus não abre exceção para ninguém. Terceiro, a aprovação vem quase sempre através do sofrimento. 1 Pedro 2,20 diz, pois, que glória é essa? Se quando cometeis pecado, e sois por isso esbofeteados, sofreis com paciência, mas se quando fazeis o bem, e sois afligidos, o sofrei com paciência, isso é agradável a Deus. Entenda, amado? Tem gente que diz, não, eu errei, eu pequei, eu falei, então eu estou sendo esbofeteado, amém. Eu mereço isso. E quando eu faço bem, e a provação vem, a luta vem, eu sou esbofeteado, como diz Pedro, eu não posso ter paciência? Será que Deus não está no controle? Será que Deus cochilou por algum momento e não viu que eu passei na frente dele e fiz alguma coisa que não era para ser feito, e por isso então, sabe, ele permitiu ou não permitiu, ou fez ou deixou de fazer? Amado, preste atenção, Deus está no controle de todas as coisas. Só que o meu querer é para ontem, e o do Senhor é daqui 10 anos. Você pode espernear, você pode chorar, você pode dizer, então eu vou largar tudo, vou voltar para o mundo, vou fazer o que eu quero. Daqui 10 anos Deus te chama de volta e vai te dizer, agora é a minha vontade na tua vida, o preço que você quer pagar, o problema é seu. Poderia ter sido melhor. Só que na aprovação, na luta, nós não conseguimos ver perspectiva de vida. A gente diz, não tem jeito, eu vou, sabe, mergulhar nisso daqui para não esquecer isso. Você nunca vai esquecer. Tem gente que muda de cidade, muda de país, mas não consegue mudar de problema porque ele permanece. Amém? Pode ocorrer provação e tentação simultaneamente, pastor? Sim. Você pode ser provado e tentado ao mesmo tempo. Veja a vida de Jó. Deus permitiu a provação, mas Satanás quis derrubar de Jó a fidelidade que ele tinha no Senhor. Oh, amado,
Imagine você sentindo dores, feridas pelo corpo inteiro. Jó foi até uma fogueira, pegou um caco de telha para se coçar. E a mulher dele diz: Jó, por que você não amaldiçoa teu Deus e morre? Porque não te falta mais nada. Ele diz: tu és louca, mulher. Nu saí do ventre da minha mãe, nu eu vou voltar. Se Deus me deu e Ele tirou, quem sou eu? Não vou levar nada daqui. Às vezes nós estamos questionando. É muito fácil você não ter nada e amanhã você ter tudo e administrar isso. O difícil é quando você tem de tudo e um dia você perde tudo que tem. Nós temos que saber que neste mundo nós não levamos nada, exceto a fidelidade, a misericórdia e a graça do Senhor, com o nosso nome no livro da vida. A sequência da tentação não resistida. Tiago 1,12 diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que amam. Ninguém sendo tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então a concupiscência, havendo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Olha que o pecado, por onde ele começa. Nós temos aqui 6 pontos. O primeiro ponto começa no pensamento. O segundo, ainda na situação de pensamento, ele vai ao nível da imaginação. Na imaginação ainda, ele desce ao desejo. E depois que gerou, veio o pensamento, você começou a fluir naquela imaginação, chegou o desejo, é a hora de você tomar a decisão. Então decide, e aí então comete a ação, que é o pecado. E depois de tudo isso consumado, gera morte. Que morte é essa? Separação de Deus. Amado, não vale a pena. Quantos casamentos são destruídos porque o marido resolveu dar um pulo fora, porque tinha aquela mulher mais bonita, mais nova do que a mulher dele em casa. Aí sabe o que acontece? Foi o prazer de uma noite. E sabe o que ele fez com o Senhor Jesus? Ele disse: tudo que o Senhor fez para mim, eu renego agora, te crucifico e vou viver a minha vontade. Depois do ato acontecido, a primeira coisa que vem no seu coração é uma tristeza, um vazio muito grande, porque o Espírito Santo se entristece. É a morte, é a separação de Deus. Mas enquanto há vida, há esperança. Mas nós não sabemos até quando teremos vida. Amém? Mas eu quero falar sobre a sequência da vitória na provação. Tiago 1,2 diz: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passar por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeito e completo, não faltando coisa alguma. Nós temos aqui 5 pontos também. O primeiro começa na aflição. A aflição gera fé em Jesus, e essa fé traz em nós a perseverança, e na perseverança nós temos a vitória, e na vitória nós podemos regozijar a vida. Sou tentado, sou provado, é porque eu estou na direção da vontade de Deus. Quarto, como obter vitória sobre a tentação? Talvez essa é a pergunta que todo mundo faz. Como ter vitória? Primeiro, afastando-nos das fontes das mesmas. 1 Coríntios 6,18 diz: fugir da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. 2 Timóteo 2,22: foge também das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro invocam ao Senhor. Eu vou ler mais uma vez 2 Timóteo: foge das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro invocam ao Senhor. O que é isso?
O que ele quer dizer com isso? Eu só posso, amado, fugir da tentação, me libertar dela, sabe, me afastando das fontes que gerou as mesmas. Na nossa mocidade, no nosso tempo atrás, alguns anos atrás, fazíamos algumas coisas que não eram da vontade de Deus. O que adianta eu voltar lá no passado de novo, com essas mesmas pessoas, com esses mesmos amigos, com esse mesmo ex-namorado, com esse mesmo ex qualquer coisa, porque o passado volta, e a Bíblia diz que Deus já te livrou do passado, e o diabo quer esfregá-lo na tua cara. Tem homem, tem mulher que guarda, sabe, cartinha, foto, qualquer coisa de ex-namorado, ex-noivo, ex-marido. É ex, é passado, acabou. Deus te deu uma nova vida, uma nova chance, não volte ao passado, porque o passado é abismo. Tem gente que diz, não, agora vai ser diferente. Por que não foi diferente lá atrás? Por que Deus te trouxe até aqui, anos depois, para fazer você voltar para o Egito? Cuidado, igreja, muito cuidado. Tem coisas que nos é oferecido, que é o lobo vestido de ovelha, sabe? E depois não adianta dizer, Deus, o Senhor me abandonou. O Senhor diz, eu usei até a mula de Balaão para falar contigo. E você diz, não toque nesse assunto, porque eu sei o que eu estou fazendo. Amém. Deus está falando contigo. 2. Resistir à sua sedução. Tiago 4,7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo sempre vem com uma carinha de anjo, uma carinha dizendo, olha, eu não sou tão feio assim, não sou tão mal desse jeito, eu não sou tão ruim como parece, sabe? Aqueles maníacos assassinos, quando a polícia pega, eles ficam, não senhor, sim senhor, não senhor, choram, são frios, são calculistas. Na hora de matar, de tirar a vida, eles não pensavam assim. Sabe o que é isso, irmão? Isso é um ser humano que se deixa envolver por um espírito maligno para tentar tragar a ovelha do Senhor. Engraçado que no passado não tinha poder na tua vida, porque estava tudo nas trevas. Mas hoje você está na graça, você está na luz. Sabe, alguém tenta apagar a tua luz, tenta fazer sombra do sol que brilha sobre a tua vida. Ah, você acha que está ruim o que você está vivendo? Olhe para trás que tem gente pior do que você. Sabe, o emprego que você tem, a casa que você tem, até os problemas que você tem, qualquer pessoa daria tudo para ter os mesmos que você tem. E no dia que você sair, tem 10 lá no teu lugar dizendo, deixa eu, por muito menos do que isso eu faço. Sabe? A tentação, ela quer roubar aquilo que Deus te deu. E aquilo que era bênção, o que todos almejam, você está jogando fora, tentando voltar ao passado. Sabe? A sedução do pecado, da tentação. Porque a sedução é algo terrível. Ela fala por si só. Você pode fazer como a figura que está, fechar os olhos e dizer, eu não vou olhar, mas você já olhou e ela está na mente. Você pode estar de olho fechado, de boca fechada, ela está na tua mente, cada vez mais viva. Nós precisamos vencer. Deus tem príncipe e princesa para você. Deus não tem nenhuma Fiona e nenhum ogro. O que Deus preparou para você é o melhor da terra. E Ele nunca fez o contrário com ninguém. Amém, amado? Terceiro, vigiai e orai. Mateus 26:41 diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. É a carne que é fraca. O teu espírito está pronto. Sabe, amado? Nós somos levados à tentação todos os dias. Mas faça como Tales. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Sabe?
Este louvor ele diz que todo dia o pecado vem, todo dia as tentações vêm, todo dia vem mesmo, em qualquer lugar. Se vacilar até dentro da igreja. Mas nós temos que fazer uma escolha. É fácil escolher Deus? Tem gente que fala, Deus, eu escolhi até hoje, 1, 2, 3, 4, 5, sei lá, 10 anos. Mas até agora nada. Calma. O seu tempo não é o tempo de Deus. Às vezes nós ouvimos pessoas dizer, amado, aquilo que a gente gostaria de ouvir. E chamamos essas pessoas de amigo. Cuidado. O verdadeiro amigo não é aquilo que fala o que você gostaria de ouvir. O verdadeiro amigo é aquilo que fala até o que você não gostaria de ouvir, mas é a verdade para a tua vida. Amém? Amém. Ó, se for falar tal coisa eu não quero ouvir. Então isso não é ser amigo. Amigo não é aquele que fica passando a mão na tua cabeça e dizendo, não, tudo que você está fazendo está certo. Você sentiu no seu coração? Você está em paz? Então faça. Vá para o buraco, vai morrer no Braz. É isso que está dizendo. Porque a Bíblia diz que coração é terra enganosa. Então não vá guiado pelo teu coração, vá guiado pelo que Deus tem para te dizer. Porque Sansão foi guiado pelo coração e olha o que aconteceu com ele. Só não foi para o inferno porque Deus é misericordioso. Ou você quer cair no abismo para depois se levantar e dizer, o pastor estava certo, minha mãe estava certa, meu pai estava certo, meu vizinho estava certo, as pessoas que Deus usou estavam certas. Amém? Eu conheci algumas pessoas que fizeram aliança com o ímpio e deu certo, porque o ímpio se converteu e foi uma bênção. Mas eu conheci outros também que estavam firmes na igreja. O caso do ímpio está no mundo, porque o ímpio diz, não, vamos nos casar, vamos fazer este negócio junto, vamos ser sócios. E lá na frente a humilhação veio, o problema veio, o ímpio debochou e falou, é o teu Deus que não vale nada, por isso que eu não me converto. E o crente caiu na tentação, ficou prostrado, porque deu ouvido à promessa do homem. Pastor, como eu sei que é da vontade de Deus? Faça a prova com o Senhor, faça como Gideão fez. É o Senhor que está falando comigo? Será que não é o inimigo que está de alguma maneira falando? Se é o Senhor, então eu vou pegar um novelo de lã, vou colocar aqui. Durante a madrugada vai haver o sereno vai cair por toda a terra e não vai molhar a lã. E amanhã cedo eu vou vir conferir. Ele foi, estava exatamente isso, a terra molhada e a lã seca. Ele diz, agora é diferente. Eu quero que o orvalho caia só na lã e toda a terra fica seca. Quando ele foi no outro dia, pegou a lã, espremeu, ela estava molhada, mas a terra estava seca. Deus é Deus de sinais. Pastor, mas eu posso pedir? Você deve pedir sinais ao Senhor. Mas Deus disse que em determinado tempo eu vou fazer a obra em tal lugar, então espere tudo Deus fazer. Não dê um passo você mesmo, porque o dia que você der um passo você mesmo, lá na frente, arrogante como ser humano é, você vai dizer, Deus me ajudou, mas se não fosse eu fazer, nada teria acontecido. O que Deus faz, o homem não precisa nem sequer colocar no dedo. Amém, meu irmão? Louvado seja Deus. Colossenses 3,16 diz, a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Ocupa a tua mente com a palavra de Deus, com a graça do Senhor, sabe? Porque Deus quer você no meio de santo, não de trevas. E não se iluda com as aparências. Filipenses 4,8 diz, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste de mim, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Amém. Busca a santidade do Senhor, servindo o Senhor e adorando. Sabe, irmão? A história de Ana fala de uma mulher
que não tinha filho, que era humilhada pela outra esposa do seu marido, por Penina. Eucana era o marido que amava a Ana, mas Ana não lhe dava filhos. Então ele tinha que ter a outra, que era Penina. E Penina humilhava a Ana. Algumas pessoas olham essa história e dizem: nossa, mas Ana foi provada pelo Senhor, pelo diabo, perdão, sabe? Porque ela era estéril e ela não dava luz a filhos, e este era o vínculo de tudo o que estava acontecendo. Ana tinha um defeito: ela era serva do Senhor, ela amava o seu marido, amava a Deus, mas ela vivia na cola, nas asas do seu marido. O dia que ela se cansou daquela situação e foi até o templo e orou e adorou e se humilhou diante do Senhor, Deus ouviu e disse: hoje você não é mais estéril, e a partir de hoje eu não te darei apenas um filho, mas vários filhos eu te darei. O primeiro filho foi Samuel, que ela ofertou no templo, e depois de Samuel ela teve filhos e filhas. A humilhação, a barreira caiu por terra. Sabe, meu irmão, nós precisamos buscar a santidade do Senhor. Para de ficar chorando pelos cantos e dizendo: mas Deus me deu, eu estou aguardando no Senhor, mas até agora não aconteceu. O meu sonho, o meu marido, o meu carro, a minha casa, os meus filhos, meus netos, não importa. Busque no Senhor, e quando você buscar sem interesse, confiando e adorando, mesmo que Ele não te dê nada, você terá tudo. Amém, amado? 1 Tessalonicenses 5:23 diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservado, irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama e também o fará. Salmo 56:10: Deus, louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança, e não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus. Eu te renderei ações de graça, pois tu livraste a minha alma da morte. Não livrará os meus pés da queda, para andar diante de Deus na luz dos viventes. Será que Deus esqueceu de nós? Em momento algum, quando andarmos na sua luz. O que fazer quando cedemos à tentação? Pastor, e agora? Cedi à tentação? O que eu devo fazer quando eu cedo à tentação? Qual deve ser o meu procedimento? Primeiro, confessar e abandonar o pecado. Repita comigo: confessar e abandonar o pecado. Esse texto você já conhece muito bem, Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Vamos ler todos juntos? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. O que é prosperar? Quando falamos de prosperidade, imaginamos que prosperar é quando está ligado à situação financeira. Não, prosperar é aquilo que dá certo. Sabe, se você pecou e você está encobrindo, está fingindo que nada aconteceu, está enganando as pessoas, está enganando você mesmo, está continuando com esse ato errado, você não vai prosperar nisso, porque onde há mentira não existe Deus, não existe bênção, não existe aliança. Pastor, mas isso é um problema meu. Preste atenção, dependendo de quem você é, o problema não é só seu. Amém? O pai que pensa: o problema é meu com a minha esposa, ela sabe até que eu dou uns pulos fora, mas os meus filhos não precisam saber, minha família não precisa saber. Realmente não precisa saber, porque o certo é você deixar isso de lado, porque através da sua atitude e até com o consentimento da tua esposa, você está trazendo maldição para os seus filhos. E quando nós temos filhos, nós não podemos pensar mais apenas em nós, mas já são criados, são casados, é mentira do diabo. Isso é um engano, porque no pai e na mãe está toda a sequência de bênção ou de maldição. Mesmo que seus filhos falem: eu não vou fazer isso, eles vão e fazem. Eu falo pela minha família: meu pai era alcoólatra, e tive 2 irmãos alcoólatras, e eu só não fui porque Cristo entrou no meio. E nós repudiávamos aquilo, achávamos horrível aquilo, era uma sensação horrível, sabe, aquela briga dentro de casa, aquela contenda, era um negócio horrível.
E os meus irmãos, infelizmente, meu irmão mais velho foi pelo mesmo caminho. Não queria, mas a tentação, a maldição é isso. Ô amado, a sua vida condiz ao que você é. Amém? 2. Se houver outra pessoa envolvida, precisamos acertar com elas. Mateus 5:23 diz: portanto, se estiver apresentando a sua oferta no altar, e aí te lembrares do que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai conciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem apresentar a sua oferta a Deus. O pecado, ele não é cometido sozinho. Quando o pecado é cometido sozinho e não tem a segunda pessoa, então ele foi uma tentação e que você deixou cair. Quando o pecado foi consumado, existe a segunda pessoa. Não adianta você dizer: eu vou pedir perdão a Deus e deixo o outro lado lá que se exploda. Você precisa dizer o outro lado: eu tomei uma decisão, e a minha decisão é que eu escolhi a Deus e vou fazer da maneira correta. Amém, meu irmão? E se Deus tiver que mudar e fazer ou ter alguma coisa neste negócio, é Ele que vai mudar. Terceiro, confiar que o sangue de Jesus é suficiente para garantir o perdão e a purificação. 1 João 9 diz: se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não precisamos ficar carregando peso, fardo pesado, até mesmo dos pecados cometidos. Uma vez confessado o pecado, nós devemos nos apropriar do perdão oferecido por Deus através do sangue de Jesus e continuar a viver de tal maneira para que Deus seja glorificado. Amém? Mas eu preciso tomar atitudes. E Senhor, me perdoe, como o caso do nosso pastor amigo, que precisou realmente estar na onde estava para dizer: eu me arrependo. Tomou da ceia e Deus disse: eu não vou deixar você sair daqui e cair de novo. Poderia ter acrescentado muitos outros anos de vida, mas a escolha é nossa. Deus está tentando abrir os nossos olhos e dizer: essa tentação, você precisa aprender a resistir, porque quando nós resistimos, nós vencemos. Nós, por um determinado tempo, tiramos essa barreira da frente, mas saiba que ela nunca vai sumir definitivamente. Só no dia que você estiver lá na glória do Pai, lá não haverá tentação. Aplauda o Senhor. Feche os teus